A graça divina não mira nossos defeitos nem tampouco nossas impossibilidades. Ela não pede nenhum outro esforço que não seja a fé para que a aceitemos em nossas vidas. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4 nos diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando a notícia da morte de Saul e Jonatas vieram a Jizreel. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Sulemir Farias. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu creio que você será tocado por essa mensagem poderosa de Deus para a sua vida. Se ainda não for inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se. Já deixa o seu like e compartilha essa bênção com todos. Vamos à mensagem. A história de Mefibosete traz um misto de fracasso e de sucesso. Ele era o filho de Jonatas, o amigo de Davi. Jonatas era um homem sábio que viu em Davi a unção de rei. Ele sabia que seu próprio pai estava reprovado por suas ações e vida de desonra a Deus. E mesmo sendo sucessor ao trono, renunciou, porque via em seu amigo o homem escolhido para liderar os exércitos e a nação de Israel. Antes da morte de Saul, Jonatas e Davi firmaram um pacto entre famílias. Jonatas o protegia das loucuras de seu pai Saul, e se um dia ainda vivesse, Davi, tornando-se rei, cuidaria dele e de seus descendentes. Para a tristeza de Davi, Jonatas e Saul morrem no mesmo dia, e Davi se tornou rei de Israel. Era comum que o novo rei exterminasse a todos os familiares do antecessor para que não houvesse uma insurreição. Assim, quando a notícia da morte de Jonatas e Saul se espalhou, a desgraça veio à casa de Jonatas, e seu filho Mefibosete, de 5 anos de idade, além de perder seu pai e o futuro trono de Israel, ficou coxo de ambos os pés. Porque no afã de salvá-lo da morte, a ama que dele cuidava o derrubou. Após a ascensão de Davi ao trono de Israel, não se ouve mais falar em Mefibosete. Ele é levado para Lodebar e lá vive exilado e totalmente esquecido por todos, inclusive Davi. Lodebar significa sem pasto, um lugar deserto e árido, e Mefibosete significa semeador de vergonha. Em Lodebar, Mefibosete viveu sem fé, sem esperança e sem Deus. Além de tudo isso, a pessoa que foi encarregada de cuidar dele usurpou todos os bens que possuía. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 2 e 3, está escrito: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Teu servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. No deserto, com medo da morte, andando com dificuldades e totalmente aquém da sociedade, Mefibosete não possuía qualquer perspectiva de mudança em sua vida. Nem mesmo sabia da aliança entre Davi e seu falecido pai. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 7, está escrito: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Toda promessa tem um tempo para se cumprir. O tempo passou e Mefibosete cresceu no deserto de Lodebar, longe de tudo que lhe era de direito. Até que o tempo de Deus chegou e Davi se lembrou da aliança que havia feito com Jonatas. Observe as palavras de Davi. Ele usa o mesmo termo para graça e honra. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? E Ziba responde: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Enquanto Davi intenciona honrar Mefibosete, o mal-intencionado Ziba, que havia se apossado das terras do príncipe, aponta seus defeitos. Ziba conhecia a generosidade do rei e mostrou o defeito para impedir o rei de abençoá-lo. Isso nos recorda muitas situações do cotidiano, não é mesmo? Existem pessoas que são mal intencionadas. Ziba não nega a existência, mas faz questão de apresentar o defeito. Ele sabia que uma pessoa deficiente não poderia entrar no palácio. Ele só não sabia que aquele estava marcado com o selo real e com o pacto da promessa.
Na verdade, não importava o que Ziba via, mas o que o rei estava vendo. Quando os guardas bateram à porta de Mefibosete em Lodebar, deve ter sido para ele como o dia do juízo, pois sabia que sua vida estava em risco, e como não podia correr, deve ter pensado: agora chegou o meu fim. Mas o que para ele parecia o fim, para Deus era o começo de uma nova história. Ninguém pode impedir nossa honra quando chega o tempo do rei nos honrar. Ele sabe nosso endereço, e quando bate à nossa porta não é para nos punir, mas sempre manifestar sua graça e misericórdia. Naquele dia, Mefibosete entrou na carruagem real para dar adeus ao lugar de anonimato. Deus não se esquece da aliança eterna feita com o Filho ao nosso respeito. Veja o que está escrito em Lucas 22, versículo 20. Diz assim: semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mefibosete era conhecido pelo nome de Meribe-Baal. Veja o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 8, verso 34. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal gerou a Mica. Meribe significa lutador e Baal é uma palavra em hebraico que significa senhor, lorde, marido ou dono. A visão que Jonatas tinha para o futuro de seu filho era que, como um príncipe dele, ele se tornasse o lutador do Senhor. Esta seria a tradução mais correta para Meribe-Baal. Era comum entre os israelitas dar um nome que representasse o caráter da pessoa. Alguns desses nomes eram também colocados após a morte, representando seus feitos. Podemos destacar aqui 4 visões importantes sobre a vida de Mefibosete. Primeiro, Jonatas o via como lutador do Senhor. Segundo, Ziba o via como aleijado, impedido de entrar na presença do rei. Terceiro, ele se via como um cão morto. Quarto, Davi o via como um príncipe a quem deveria honrar e restituir. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 10, está escrito: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Ziba, que tanto apontou defeito, agora foi destituído da função de senhor, tornando-se servo de Mefibosete, a quem havia lesado todos os anos em que viveu em Lodebar. A justiça de Deus pode parecer demorar, mas certamente chegará. Ziba é um tipo de Satanás que rouba, nos envergonha e se apossa do que temos. Porém, no dia em que Deus nos honrar, ele terá que devolver tudo que nos roubou, com juros e correções. E ainda nos verá sentados à mesa do rei. Em 2 Samuel, capítulo 9, verso 11, está escrito: e disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. A vida de Mefibosete vai de um extremo ao outro. Ele começa no deserto, na sequidão e no anonimato, e termina no palácio real, assentado à mesa do rei. A graça divina é assim, ela tem o poder de nos transportar e nos elevar de uma posição a outra. Veja o que diz Efésios, capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mefibosete era um príncipe que vivia no deserto, no lugar obscuro, com medo e sem nada. Ele tipifica os filhos que o rei está à procura para honrar e mudar suas vidas. Aqueles filhos de rei que nunca entraram no palácio, que vivem à margem da sociedade e não desfrutam da mesa de seu rei. Deus está falando de um tempo de revelações, de sair do anonimato e de um alimento especial e particular que só existe em sua mesa. Mefibosete representa os filhos que nunca estiveram face a face com o rei. Deus está falando de um tempo de intimidade com ele, de uma mesa onde todos são iguais. Mefibosete representa os filhos de rei que nunca comeram pão diariamente. Alguns provaram aqui ou ali, mas diariamente não. Deus fala de um tempo de revelação contínua, sem escassez, todos os dias na presença do rei. Na mesa do rei, todos são iguais. Quando as trombetas do palácio anunciavam a chegada de Mefibosete, toda a casa do rei poderia se perguntar:
Porque o rei quebrava o protocolo e deixava um deficiente como aquele não somente entrar, mas sentar-se à mesa e comer como um de seus filhos. Poucas pessoas sabem o que Deus conversa conosco em secreto. E poucos sabiam a respeito da aliança de Davi e Jonatas, a qual simbolizava a aliança de Deus conosco por intermédio de Jesus. Os filhos belos de Davi e Joabe, o capitão da guarda, estavam juntos à mesa. E a mesa é reveladora, porque da cintura para cima todos são diferentes, mas quando estão sentados, todos são iguais. Os defeitos desaparecem. Romanos, capítulo 2, verso 11, está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele começou em Lodebar, terminou em Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Esse é o final que o Senhor deseja dar a todos aqueles que estão aliançados com ele. De uma só vez, a vida de Mefibosete mudou de anonimato a personagem célebre. E isto se chama honra. Jerusalém tipifica a eternidade, e Lodebar o lugar das nossas provações. Porém, numa hora que ninguém espera, num dia especial que somente o rei conhece, a carruagem vai passar como passou nos tempos de Elias, e levará consigo os simples de coração, os habitantes do deserto, os que Ziba tem lesado durante toda a vida, para encontrar-se com o rei e por ele serem honrados em sua mesa. Lucas, capítulo 22, verso 17, diz assim: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Mefibosete era um filho de rei que vivia no lugar obscuro, com medo e sem nada. É tempo dos filhos do rei saírem do deserto do anonimato, serem honrados e terem suas vidas transformadas. Até mesmo a criação espera por esse momento em nossas vidas. Chegamos ao final da mensagem e eu espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. Eu ficarei feliz em poder ler o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva, curte e compartilhe com seus amigos e familiares. Desejo a todos vocês uma semana de bênçãos e de vitórias. Um grande abraço. Deus te abençoe.